sua mãe também tem peito, também tem vagina, também tem bumbum. Hum. Você não acha que você está olhando para isso aqui, vendo isso aqui, você está tendo um olhar diferente, que você nunca ia querer que eu estivesse aqui? E agora, né, pastor? Eu acho que a gente tá vivendo o momento mais difícil das pessoas se casarem. Ou Sim. eu estou errado? Tá certo, tá muito Eu, né, difícil. acho que é pela facilidade, né? Mas sempre foi muito difícil, né, relacionamento. Na verdade, a humanidade tenta se enganar através dos filmes de Hollywood, das séries, das mídias. As pessoas, elas tentam se iludir, principalmente as mulheres, acerca de serem sonhadoras, de serem fantasiadoras, de viver na fantasia, no sonho. Há muitas pessoas querem se iludir acerca do desafio que é você ter um relacionamento realmente saudável, né? É Porque renúncia, né? ter alguém para você usufruir do corpo dessa pessoa é fácil. Hoje em dia tem tanta gente que quer só isso, né? Isso é fácil. O desafio é justamente você encontrar a pessoa certa, quem é a pessoa certa? Vamos definir. Certa não é uma pessoa sem defeitos. Não existe ninguém sem defeitos. Mas a pessoa certa é para você, para cada um, que cada um é de um jeito, é a pessoa que tem as qualidades que você deseja e os defeitos que você aguenta. Então, essa será, então, a pessoa certa, uma pessoa que você vai falar, nossa, apesar de eu conhecer os defeitos, apesar de eu saber que essa pessoa não é perfeita, apesar de ter umas coisas que me irritam, eu suporto, eu continuo amando essa pessoa. Essa pessoa me é tolerável. E vice-versa, e eu também sou suportado, também sou amado, sou amada por essa pessoa. Então, é um desafio para qualquer pessoa, em todo tempo, sempre foi um desafio conhecer a pessoa certa e ter um bom relacionamento saudável. Isso é um desafio desde que o mundo é mundo. Só que está piorando muito. Está piorando muito porque hoje a globalização, não sei quais palavras eu não posso falar, mas Pode falar da todas. pornografia, né? Sim. Não sei se posso falar essa Pode falar à palavra, vontade. porque alguns canais têm problemas, né? Quando a gente fala. Aqui, tranquilo, né? Tranquila. A globalização da pornografia, ela dificultou e ela prejudicou muito a profundidade dos relacionamentos. Porque o que acontece? Quando eu era adolescente, criança, adolescente, pornografia era uma coisa muito difícil de acessar, de você ter acesso. Você tinha que comprar fita, cassete, ou você tinha que ser maior de 18, ter algum amigo maior de 18, alguma amiga maior de 18, para acessar uma locadora, a parte proibida da locadora. Hoje em dia, há 2, 3 cliques, a pessoa está dentro de qualquer tipo de site que venda de graça, né, que dê isso, ofereça isso gratuitamente. Então, o mundo está de uma maneira hoje que nós nunca vivemos antes. A mente das pessoas está deturpada hoje de uma maneira que nunca antes foi assim, nunca na história. Nós estamos vivendo um tempo onde a mentalidade das pessoas está corrompida por essa globalização da pornografia. E aí vamos entender o que isso causa. No homem, é muito mais fácil você entender o que isso causa. Na mulher é que é mais complexo. No homem, você vai causar um aumento desse instinto, dessa natureza instintiva masculina, a coisa da testosterona, um instinto mais animal. Isso vai aumentar muito, vai causar no homem muito mais a facilidade, a habilidade de olhar a mulher como um objeto, não como uma pessoa, e principalmente vai tirar do homem a capacidade de se aprofundar no relacionamento. Por quê? Porque a pornografia ela funciona como uma droga para o cérebro. Então, a mente do homem nunca vai olhar para uma mulher sem ter os flashes. Ela funciona como droga. Ela tem a reação cerebral é de droga. Então é como você fica como um estresse pós-traumático. Você fica tendo, sabe o soldado quando volta da guerra que ele não pode Sim. ficar no Que acorda. estouro, que ele lembra, ele revive o momento. O cara não pode ver nenhuma curva de nenhuma mulher, né? A gente não vive num país muçulmano onde as mulheres andam de burca. Sim. Aqui as mulheres usam shortinho, curtinho, legging agarrada na bunda no meio da rua. Então o cara que tá consumindo pornografia, ele vai ver uma mulher, ele vai, puf, tem um flash. Puf, ele não consegue, por exemplo, ele vai perder grandes oportunidades de sentar numa mesa num restaurante ou num local, conhecer numa festa, uma pessoa e conseguir ser puro para olhar aquela mulher zerado. Ele vai estar olhando para ela, tendo os 1000 flashes no inconsciente dele de toda a pornografia que ele está assistindo. Inconscientemente, ele vai projetar nessa mulher
toda aquela energia sexual, todo aquele desejo, aquele apetite sexual que ele tá treinando no consumo da pornografia. Sim. E às vezes ali tem uma mulher maravilhosa que pode vir a construir uma família linda com ele, ser a mãe dos filhos dele. Às vezes tem uma mulher que vale a pena, como muitas, infelizmente, não valem, mas aquela às vezes vale a pena. E aquilo é literalmente um tiro no próprio pé. O cara tá destruindo a vida dele. Já no caso da mulher, olha que desgraça. Só, A gente- Desculpa, só sem querer cortar a senhora, eu faço muito isso, só pra gente pegar na parte do homem, até porque nós dois aqui, desde que nascemos, nós somos homens, né? A gente acha. Eu não estou com homens estranhos. Não. São todos homens nascidos homens. Ótima informação. Só pra... Informação, inclusive, importantíssima. Importante, É uma dúvida que eu tenho. Todo Léo. mundo aqui é ele dele, né? Todo mundo é ele dele. Só pra entender isso que a senhora falou, pra ver se é isso. É normal a gente ouvir falar, por exemplo, que os bons relacionamentos, e as pessoas geralmente têm esse saudosismo dos bons relacionamentos de quando ele era jovem. Só que quando você é jovem, você tem 16, 17 anos, pelo menos na minha época era assim, eu acho que agora é diferente. Você conhecia uma menina, conhecia na escola, você começava a conversar, você criava uma amizade. Aí você começava um relacionamento, namorar. Deixa eu ver se eu entendi o que a senhora falou. Então o que a senhora está dizendo é que por causa da pornografia, o instinto, o impulso que eu tenho hoje primeiro ao ver uma mulher é o sexual. E não de eu querer, por exemplo, conversar, conhecer aquela pessoa. Porque você conhecer, conversar e perceber a compatibilidade mental, ela é importante pro relacionamento. Então é a pornografia que tá fazendo você ter o primeiro instinto, ele ser sexual pelas mulheres? Seria isso? Também. Só que o pior é que ela tira de você. É como se a pornografia ela te causasse uma deficiência. Ela te torna um deficiente cerebral. Sim, eu acredito. Ela nisso. tira de você a capacidade de conseguir ser neutro ao olhar, ao conversar com uma mulher, simplesmente ao olhar, contemplar uma mulher. Ela suja os seus olhos, porque ela suja a sua memória. Então, é como você fica tendo flashes da imagem que você consumiu. Então, você está conversando com uma mulher, de repente você achou ela interessante, a beleza imediatamente associada ao que você assistiu, você não consegue estar de novo neutro. De repente você pode começar a ter uma ereção involuntária, você pode começar a ter um constrangimento ali, você pode começar a não prestar atenção nada do que ela está falando. Realmente conhecer uma mulher. E isso, junto com outros fatores, eu não sei se vocês assistiram a série da Netflix sobre a adolescência, aquela Ainda não, série. já ouvi falar. Eu assisti essa semana, primeiro eu assisti vários reviews de psicólogos, que eu sou bem interessada na parte de psicologia da coisa. E esse final de semana eu consegui assistir. E eles deram uma aula dentro da série sobre, que eu acho que todos nós temos que aprender essa aula, sobre como mencionar alguma pessoa, ou algum movimento, ou alguma coisa que você ache deplorável, sem promover. Que é um grande Boa. desafio. Sim. Porque geralmente quando você quer denunciar ou falar de algo, gente, não consuma isso. Se você não souber falar, você promove. Então é uma coisa horrorosa, é um desafio, Nossa, né? muito. Tem pessoas que eu quero denunciar, mas acaba promovendo, É. né? E eles denunciaram o Andrew Tate, aquele maluco, Sei. que eu não sei se você já ouviu falar, que criou a ideia errada do Red Pill, né? Que o Red Pill, na verdade, a proposta inicial era muito interessante, não era ruim. Era de um cara que desperta para não subestimar as mulheres, achando que todas são purinhas, entendendo que hoje em dia tem mulher boa e tem mulher demônia, Sim. que não é como no tempo das nossas avós, que todas eram boas. Então a ideia original do Red Pill era interessante, só que esse cara, ele tomou para ele esse nome Red Pill e ele banalizou esse nome e não tem volta mais. Felizmente não tem volta. Não é todo lugar que a gente vai conseguir sentar e explicar, olha, o nome Red Pill originalmente era interessante porque estava ligado ao Matrix, Sim. ao filme, a história do Neo, com as duas pílulas. Então, a pílula vermelha era para você despertar, tinha toda uma coisa interessante, e hoje em dia não tem mais. E no filme eles mencionam rapidamente, de uma maneira muito inteligente, eles falam a meleca do tal do... esses meninos estão consumindo a meleca do tal do Andrew Tate, que é o cara que lidera até hoje um movimento de homens que literalmente odeiam mulher, mas amam o corpo da mulher. Então, amam usar a mulher, porém odeiam a mulher. E esse movimento, ele piora muito com
a globalização da pornografia. Por quê? Porque somatiza uma coisa com a outra. O cara entra, consome o corpo da mulher, consome a imagem da mulher, porém ele não pode imaginar que existem mulheres que não são daquele jeito. Ele começa a generalizar todas as mulheres. Ele não consegue desassociar mais aquela imagem podre, né? Eu me lembro uma vez que a minha mãe, ela encontrou debaixo da cama de um dos meus irmãos, eles deviam ter o quê? Uns 11 ou 10 ou 11 anos, assim, bem criança. E ela encontrou revistas pornográficas embaixo da Evento cama. canônico na vida de todo adolescente. E ele era um pré-adolescente ali, né? Mas estudava em escola experimental, que eram escolas liberais, então era muito mais rápido o acesso. E, para quem não sabe, minha mãe e meu pai tiveram 6 filhos juntos, né? São 3 mulheres e 3 homens. Então, um desses meus irmãos, que eu não vou dizer o nome, obviamente, para não expor, né? Porque eu não tenho essa Na verdade, você já autorização. falou, né? Um deles Mais ou menos. é um deles, mas eu não vou dizer qual, né? Qual deles. Sim. Mas porque eu sou primogênita, então Sim. eu consigo ter acompanhado a vida de todos, entendeu? Por eu ser a primogênita. E aí, minha mãe foi e levantou o colchão para arrumar alguma coisa, ver alguma coisa, ou foi a babá que levantou para arrumar e chamou Dona Baby, vem aqui. E encontrou essas revistas escondidas embaixo do colchão. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? Ela sempre teve uma forma muito didática de ensinar coisas difíceis. E eu considero ela uma ótima mãe nesse sentido, porque ela é diferenciada da maioria, ela pegava uma situação complicada e ela conseguia, né? E qualquer situação ela conseguiria sair muito rápido, sem ficar constrangida, porque ela foi de uma geração onde tudo era muito proibido. Então ela fez essa rota de comigo eu quero ser diferente, com os meus filhos eu quero ser diferente, eu quero ser mais liberal e tal. E ela, em vez de chamar meu irmão, botar de castigo, brigar, falar um monte, passar um sermão para ele, qualquer outra mãe talvez ou não falasse nada, por não saber como lidar, ou botasse de castigo, fizesse alguma coisa desse tipo, punição, né? Eu não estou condenando quem faz assim, mas eu estou mostrando como ela foi sábia. Ela chamou meu irmão, ela reuniu as revistas, chamou meu irmão, e, né, um dos meus irmãos, e sentou do lado dela. E ele, quando viu ela sentada na cama com aquelas revistas, ele já ficou pálido, né? E aí ela sentou e começou a folhear, né? Vou aproveitar aqui pro meu livro Defraudação Emocional, que eu trouxe de presente para eles, já fazendo uma propaganda. Mas ela começou a folhear a revista. E ela, filho, eu quero ver o que você acha de interessante nessas revistas. Ele ficou todo Vamos constrangido. assistir juntos, vamos ver juntos, né? E ele, roxo, né? Era um pré-adolescente. Então, ela foi vendo e vendo as cenas, eram revistas com imagens e tal, sexo, de tal, historinhas sexuais. E ele pensando que era melhor apanhar da mãe, né? Ele ali, Naquele momento. provavelmente. Só que nessa, ela começa a falar para ele, olha, o que você acha disso? Nossa, bonito o corpo dessa mulher, né? Nossa, meu Deus, que posição é essa? Meu Deus. E fazer comentários, até que ela chegou um momento e falou para ele, você gostaria de ver a sua mãe numa revista dessa? Aí ele travou, ele falou, não, de jeito nenhum. Aí ela falou para ele, filho, a sua mãe também tem peito, também tem vagina, também tem bumbum. Você não acha que você está olhando para isso aqui, vendo isso aqui, você está tendo um olhar diferente, que você nunca ia querer que eu estivesse aqui? Se não é bom para mim, isso não é bom para você, por que você tem essa revista? Aí ela começou a conversar, ele começou a falar com ela, gaguejando, né, lógico. Mas o resultado final de toda a conversa dela com ele, né, foi que, no final de tudo, ela não pegou as revistas, ele mesmo pegou e jogou fora. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo